Olá, pessoas! Isso é uma coisa que me incomoda bastante, é quando alguém não tem uma ideia exata ou fala coisas erradas sobre o personagem. E quando um personagem é muito popular, isso acaba se tornando frequente, digamos, em relação a personagens. A Arlequina, desde sua criação lá nos anos 90, no desenho do Batman, ela foi crescendo cada vez mais em popularidade, começou a aparecer bem mais nos quadrinhos, entrou para o Esquadrão Suicida e teve sua própria revista. E muita gente ainda tem aquela visão dela de ser a namorada do Coringa, apesar dela já ter deixado esse lado da sua vida para trás há muito tempo. Talvez isso tenha diminuído um pouco por conta do filme Esquadrão Suicida. Apesar de não ter feito um bom trabalho como filme, ele acabou mostrando um pouquinho do lado da Arlequina sem o Coringa. Porém, eu acho que as pessoas têm essa visão equivocada da Arlequina porque a versão mais popular dela é a versão do desenho, em que ela era literalmente a namorada do Coringa e estava lá presa naquele relacionamento bizarro. Todo mundo sabe que é muito errado você ficar romantizando relacionamentos abusivos, mas acaba que como as pessoas só conhecem a Arlequina do desenho, é o que elas têm. Porém, eu vou mostrar pra vocês hoje como a Arlequina superou o Coringa de vez e largou esse lado da sua vida pra tudo o sempre. E isso chegou aqui no Brasil na revista própria da Arlequina, Arlequina número 6, de setembro de 2016, que saiu lá fora originalmente em Harley Quinn 25. Bom, essa história é uma continuação do arco que já estava acontecendo na Arlequina desde que a revista começou a sair pelas mãos da Amanda Conner e do Jimmy Palmiotti. A Arlequina, desde que saiu de Gotham e tentou começar uma nova vida em Coney Island, e está morando numa pensão junto com várias personalidades bizarras de circos, como um anão, uma mulher barbada, um museu de cera de assassinos e coisas assim. E por falar no museu de cera, ela acaba tendo um envolvimento amoroso com o filho da gerente do museu de cera, né? Porém, acabou que esse cara teve alguns problemas de justiça ao longo da sua história. Mas o maior deles realmente foi quando ele se envolveu numa briga com o filho do prefeito de Coney Island e o moleque acabou batendo com a cabeça e morreu. Sabemos que isso é uma morte acidental, porém, acabou que depois da Arlequina ter vivido umas aventuras, quando ela chega de volta na sua pensão, o moleque tinha sido preso. E ao longo da revista nós vimos como esse moleque estava apanhando muito na cadeia e as autoridades também estavam fazendo muita vista grossa pro que estava acontecendo com o moleque. Todo dia era uma luta absurda pela sobrevivência. E todo dia ele tinha que se superar para terminar o dia vivo. Enquanto que o prefeito fazia de tudo para ferrar com ele e os policiais também nesse sistema corrupto auxiliavam, né, nesse processo de quebrar o cara, a Arlequina decidiu dar um jeito. Invadiu a cadeia, meteu porrada nos caras e acabou dando um jeito de transferir o cara para um outro lugar, para o norte do estado. Infelizmente, o lugar para que conseguiram transferir ele era justamente o Arkham, que, se você não conhece, é simplesmente o lugar onde os maiores doidos das histórias do Batman e do universo DC em geral são presos, como o Espantalho, a Charada, Dr. Frio, Era Venenosa, a própria Arlequina trabalhou lá e o próprio Coringa. E por saber exatamente como o moleque vai acabar sendo tratado lá, potencialmente muito pior do que ele era tratado lá na prisão em Coney Island, ela decide bolar um plano para levar o moleque de lá. E com isso, claro que ela vai contar com a ajuda da sua trupe, né? Principalmente com o Ronaldo e com a Era Venenosa. Ela dá um jeito de entrar em Arkham, não com um esquema bizarro, ela simplesmente se maqueia, como ela faz geralmente no seu trabalho nas revistas. Se maqueia para tirar esse tom pálido da sua pele, bota uma peruca ou pinta o cabelo, dependendo da situação, e simplesmente mandou um currículo para lá e vai entrar como se estivesse fazendo uma entrevista de emprego. Pois bem, ela passa pelos guardas e vai falar com um dos diretores do Arkham, Dr. Flynn. Ele elogia o currículo dela, né? Porque, pra quem não sabe, a Arlequina é formada em psicologia criminal e tinha muito interesse em trabalhar no Arkham, trabalhou lá e... A história da Arlequina a gente deixa pra outro vídeo. Porém, mal sabia ela que uma das janelas ali da sala, na verdade, era um vidro espelhado, onde os guardas do Arkham estavam assistindo ela e sabiam exatamente quem ela era. E sabendo do perigo dela, eles já tomam providências pra se virar com ela. A Arlequina segue para qual seria a sua sala de trabalho no Arkham, vira toda a sua maleta e toma uma das pílulas para se prevenir do gás da sua armadilha. Ela tira o disfarce e quando ela sai da sala, todos os guardas já estão esperando ela do lado de fora. Então ela usa o seu truque jogando uma bomba de fumaça, porém os caras já estão preparados com a máscara de fumaça, então provavelmente isso não vai ser muito efetivo. E assim começa a porradaria generalizada entre a Arlequina e os guardas, porém ela toma muito cuidado para retirar a máscara de pelo menos um deles. E assim que o guarda inala a fumaça verde, ele acaba se formando uma versão do Hulk bizarríssima, dando porrada em todo mundo.
A Arlequina foge de fininho enquanto mais guardas chegam para controlar a situação e segue diretamente para o refeitório, onde ela joga outras bombas de fumaça e sai logo dali antes que a coisa fique feia de verdade. Enquanto todos os guardas estão tendo que lidar com os detentos zumbi, com os detentos e lutando para sobreviver, né? Ela vai procurar o Mason no resto do Arkham. Em pouco tempo ela encontra ele e usa um dos cartões de um dos guardas que ela pegou para abrir a porta. Depois de um encontro em que ele comenta que pessoas dentro do Arkham disseram coisas bem ruins dela, ela pergunta quem falou e falou que não faz diferença. Depois de uma conversinha, ela deixa com ele uma das pílulas para algo der errado e fala para ele seguir ela para fora dali. Assim que ele sai na cela, já vem uma vozinha bem familiar da cela ao lado, chamando a Arlequina, que por acaso era a mesma pessoa que estava contando as coisas mais da Arlequina pro tal do Mason. E não era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Coringa. O Coringa começa a fazer esse joguinho mental para fazer com que a Arlequina tire ele da cela, porém a Arlequina já, depois de tanto tempo fora de Gotham e da influência do Coringa, já está superada e não cai mais na lábia dele. Ele continua com esse seu joguinho e com seu corpo sarado, falando pra Arlequina, tentando ficar um papinho mole pra cima dela, até que ela se estressa, destranca a porta, entra e fecha atrás de si, guardando o cartão. O Mason fica assustado com o que pode acontecer com os dois lá dentro, mas ela sabe muito bem o que está fazendo. Então o Coringa começa a meter o dedo no peito dela e ameaçar ela, falando: "Não sei qual é o seu plano, Quinzel, mas antes da noite acabar, vou apertar o pescoço até os seus olhos pularem para fora." Ela fala para ele tirar o dedo. Ele não tira o dedo e continua fazendo suas ameaças vazias para ela e falando várias coisas para ela. Até que ele mete o dedo na cara dela, aperta e joga ela contra a parede. Ela devolve dando uma cabeçada e aí começa uma briga generalizada entre os dois. Até que em dado momento, ele segura ela pelo cabelo e ela beija ele. Só pra arrancar um pedaço da boca dele e jogar na cara dele. E ainda mandando pra cima dele que ele nunca mais vai zoar a cabeça dela. E que ela tem nojo dele. E manda ele apodrecer no inferno e se dirige pra sair da cela. Porém, ele aplica um mata-leão nela e ela joga no chão e começa a pisar na cara dele e encher ele de porrada. O Mason começa a ficar preocupado e avisando que os guardas estão vindo, porém ela já avisa que já tá acabando. Continua dando porrada e deixa bem claro pra ele que ela não é mais o brinquedinho dele, que ele já foi importante pra ela, mas esse dia já passou, e que se ela voltar a ver ele ou ouvir dele, se mexer com algum amigo ou familiar dela, ela não vai ser tão legal quando ela tá sendo agora, enchendo a cara dele de porrada. E ainda manda ele parar de falar e fazer um favor pra si mesmo, sem piadas e sem provocações, pra ele deitar ali e sangrar enquanto ela vai embora. O Mason já tá se virando ali com um dos guardas e sai do corredor. Porém, a Arlequina deixou a porta aberta e o Coringa já vai indo atrás deles de fininho. A Arlequina puxa a arma do policial e já mete na cara do Coringa. E é nesse momento em que a Arlequina estava prestes a matar o Coringa, a literalmente um mover de dedos de acabar com a vida do cara, que ela finalmente entendeu por que, depois de tantos anos, o Batman nunca matou o Coringa. Porque é exatamente isso que o Coringa quer. E ele só responde com uma risada enquanto a Arlequina sai dali com o Mason. Depois disso, o Mason e a Arlequina esperam num canto de uma pedra, esperando o reforço chegar. E logo ele chega, Era Venenosa na Bat-Lancha. Porém, quando eles chegam na doca, quem estava esperando eles? Justamente o Batman com a trupe da Arlequina. Acontece que nesse meio tempo, a trupe da Arlequina já tinha contado pro Batman o que estavam fazendo ali e por que eles estavam fazendo aquilo. Então o Batman dá um sermão na Arlequina falando que ele vai dar o jeito dele e que ele vai ser transferido para uma prisão melhor. Isso enquanto o processo está rolando para livrar o nome dele. Então a Arlequina dá um beijinho de despedida no Mason, enquanto a Era Venenosa fica com um ciúminho. Logo em seguida o Batman pergunta se ela tá mesmo saindo de Gotham, e ela fala para ele não se preocupar que ela tem mais o que fazer lá no Brooklyn. Batman diz que vai ficar de olho nela, e ela responde com uma piadinha ofensiva falando que ele é um voyeur. A Era Venenosa devolve as chaves da Bat-Lancha e ele vai embora com o Mason, enquanto a Arlequina se despede da Era Venenosa e volta com toda essa trupe pro Brooklyn. Então, pessoal, essa foi a história de como a Arlequina superou o Coringa de vez e encheu ele de porrada. E isso ainda é complementado com uma historinha que veio a sair só em Arlequina 10, em que acontecem umas coisas bem interessantes que complementam muito bem essa história. A própria capa da revista já mostra um pouquinho disso, que é a Arlequina usando uma jaqueta que ela ganhou justamente do Coringa sendo detonado para homenagear esse momento. Essa jaqueta foi feita para ela justamente pela gerente do Museu de Cera dos Assassinatos, justamente para homenagear esse momento e eternizar que ela encheu a cara do Coringa de porrada. Porém, esse trecho mostra pra gente perfeitamente como
era o relacionamento da Arlequina com o Coringa. A Arlequina estando muito indefesa, justamente pela sua condição, enquanto o Coringa leva ela cada vez mais para o mau caminho e abusando psicologicamente dela. Então, pessoas, não romantizem Arlequina e Coringa, porque é um romance doentio. Não pode nem ser chamado de romance, só um relacionamento bizarro mesmo. Então, agora você sabe que a Arlequina já não é mais namorada do Coringa e que você não devia romantizar isso. Não é uma coisa legal. Sério? A Arlequina é uma personagem sensacional e que merece muito ter um pouquinho mais de atenção de vocês e o carinho para conhecer essa personagem sensacional. Bom, eu acho que é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo e falou!